Estamos aqui, são exatamente 19 horas. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar, como sempre fazemos todos os domingos. Vamos nesse momento elevar o pensamento a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecendo por mais uma semana que passou, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos, pelos obstáculos vencidos, e rogando nesse momento as bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados. Que esse Mestre amado vá adentrando cada lar, vá iluminando, vá dissipando as trevas, vá aliviando as dores, seja do corpo, seja da alma. E nesse momento te rogamos ainda, Mestre, como eternos pedintes que somos, a fluidificação das nossas águas, que seja colocado nelas o medicamento invisível para todos nós. Abençoa-nos, Mestre Jesus, e fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Então aqui estamos. Boa noite, Marlene. Boa noite, Márcio, Rodolfo, Vaneide, nossa administradora. Boa noite, Vilma. Alguns eu vejo. Então, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre esteja com todos e com cada um na medida da nossa necessidade, não é mesmo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fé. Está lá no capítulo 19, para quem gosta de nos acompanhar, item 11, que fala a fé, mãe da esperança e da caridade. Nos diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade, elas são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Mas se não tendes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Mas se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? A fé, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa fé seja forte e duradoura. Se a menor dúvida é suficiente para abalá-la, em que se transformará o edifício que construireis sobre ela? Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Muito importante esse esclarecimento sobre a fé. E aí o roteiro sistematizado, que nos auxilia no estudo do Evangelho, vem nos dizer assim, na questão 1, por que a esperança e a caridade estão associadas à fé? Porque a esperança só reside num coração que
crê e confia nas promessas do Cristo. E a caridade só é praticada por aquele dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo, cujo labor obrigatoriamente se sustenta na fé. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. E por que a fé necessita de obras? Porque não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. É necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia. Isto é, ela deve nos impulsionar para Deus, através do serviço em favor do próximo. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não esparze claridade. É inútil. Isso nos disse Joana de Ângeles nos Estudos Espíritas. A fé propicia recursos para a nossa regeneração? Sim, pois a nossa regeneração depende do grau de confiança que temos em Deus e no futuro. E a fé nos propicia essa confiança. A fé nos dá ânimo, confiança em Deus e a certeza de que venceremos por estarmos buscando nos ajustar às leis da vida. Sendo inspiração divina, por que muita gente não tem fé? Porque, embora seja dado a todos possuí-la, a fé se adquire e se desenvolve através do empenho de cada um. Mas esse empenho, muitas vezes, é frustrado pelo descaso e pelo orgulho. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos indivíduos. Quantas vezes na nossa caminhada nós já vimos pessoas que recebem, vamos falar aqui em se tratando de enfermidades, que recebem um diagnóstico e os médicos são surpreendidos. Recebem um diagnóstico fatal, vamos dizer assim, e se sobressaem e recebem a cura e a medicina não explica. O que foi que aconteceu com esses nossos irmãos? Foi a fé. Então, por isso que diz que a fé precisa ser mais forte do que os sofismas e as zombarias. Porque, às vezes, as pessoas que não têm essa fé robusta, forte, zombam de quem tem fé. Mas quem tem fé sabe que muita coisa consegue, muita coisa acontece de bom para aquele que acredita piamente. Não falamos aqui daquela fé vacilante. Sabe quando nós oramos, mas ficamos na dúvida? Essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira, robusta, forte, é aquela que a gente faz a oração de coração puro, pedindo por nós ou por alguém e confiamos. Mas sempre precisamos passar na peneira, o nosso pedido. O que estamos pedindo? Não vamos prejudicar ninguém, não vamos maltratar, ou às vezes é o nosso bem e o mal de outra. Nós não vamos conseguir. Nós precisamos passar na peneira. Se nós respondermos de alguma forma negativamente, não vamos receber esse auxílio.
Eu não posso querer nada que eu prejudique o meu irmão. Agora, no caso de estarmos passando por alguma enfermidade, se houver a Deus nos poupar, porque às vezes também tem uma outra parte que já assistimos, da pessoa estar com uma doença que todo mundo comenta que tem uma dor horrível e a pessoa não sente dor. É uma maneira da misericórdia de Deus chegar até esse irmão que ora com fé. Então precisamos ver os desígnios de Deus para nós, o que Ele quer para nós, sempre vai ser o melhor. Quando não há mais jeito, quando não dá, quando precisamos, já chegou a nossa hora e vamos partir mesmo, Ele vai facilitar, com certeza. Vai querer sempre o melhor para nós, que às vezes nós não entendemos, porque somos pequenos. Sempre falamos isso, somos pequenos. Tem muita coisa que ainda não entendemos. Porque entre nós e o Pai é uma diferença muito grande no nosso entendimento. Muita coisa nós não conseguimos compreender. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza. Ele é um Pai maravilhoso, bondoso e justo, misericordioso e sempre vai desejar o melhor para sua criatura. E nos diz o Evangelho, a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Comunica-se àqueles que não a tinham, ou mesmo que não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que falam a alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Então, essa fé sincera e arrebatadora é essa fé de que falávamos, daquele irmão demonstrar na sua vida o que aconteceu, fato. Porque nós ainda, como humanos e pequenos, nós precisamos disso. Nós precisamos ainda do palpável para aquilo que chamamos de milagre. Nós precisamos disso para acreditar muitas vezes. E quem confia é tranquilo. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para fazer-lhes verem o mérito da fé. Pregai através de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende fé, portanto, mas em tudo o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que credes nele. Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperai, sem nunca enfraquecer. Os milagres são obras da fé. Isso nos disse José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Então, aquilo que falávamos. A fé não é aquela fé cega. Precisamos saber por que cremos em Deus. A fé pode ser transmitida por alguém a outrem? De certo modo, sim. Embora seja certo que a fé não se prescreve, não se impõe a ninguém. É igualmente certo que, pelo exemplo da nossa fé sincera, podemos contagiar os outros, animando-os a desenvolvê-la dentro de si. Quando oramos por alguém, isso acontece bastante, quando uns oramos pelos outros, e aquele irmão que pede, mas ele não ora, porque ele não crê ainda, né? Nos diz o Evangelho que um dia todos
abriremos os nossos olhos, todos chegaremos lá. E aí acontece que aquele irmão por quem esse pediu oração melhora. E aí esse irmão, nós contagiamos esse irmão com a nossa fé. É disso que trata aqui. Então podemos contagiar? Podemos de certo modo contagiar. Porque ele vai começar a questionar, vai começar a pensar, mas esse Deus é bom, é justo. A fé sincera, empolgante e contagiosa comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. A fé aparente apenas usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. E que mudanças nos acarreta a fé? Otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo, em face da consciência do progresso que temos a alcançar, etc. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Isso que é importante aqui. Nós compreendermos, sermos racionais, não pedirmos coisas que não cabem. Um exemplo, vamos usar a racionalidade? Um exemplo, eu quero alguma coisa material, vamos supor um carro, mas eu ganho um salário. Eu não tenho condições de ter aquele carro de grande porte que eu quero. E eu fico pedindo isso para Deus, eu não estou sendo racional. Usei um termo bem grosso para que a gente entenda melhor. E diz assim: por que a fé deve ser raciocinada? Porque a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, está nos explicando que não basta ver, ainda nós precisamos compreender. Ainda tem mais um item, mais um quesito. Sem base na razão, dificilmente a fé resiste às dúvidas que surgem de um coração visitado pelas provas rudes. Então, aquele irmão que ele duvida, muitas vezes até ora, mas duvida. E aí nos diz assim no item 12, a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato do homem de sua destinação futura. É a consciência das faculdades imensas que trazem germe dentro de si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer eclodir e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida em seu aspecto religioso porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa e porque só se viu nele o líder de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou com esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que sua vontade pode ter seu cumprimento. Os apóstolos, a exemplo dele, também não fizeram milagres? Ora, o que seriam esses milagres senão feitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje se explica em grande parte e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? E aqui também nós podemos colocar aqueles irmãos que não têm uma família estruturada, não têm uma boa estrutura familiar, e vêm lá de baixo, com tanta simplicidade, tanta dificuldade, e conseguem se formar, conseguem
Nós temos um bom exemplo no Espiritismo. Haroldo Dutra Dias, filho de uma lavadeira. Uma infância difícil, tudo muito difícil. Hoje é juiz, palestrante espírita, um exemplo de que quando nós temos fé, nós conseguimos ir mais longe. Isso falando na parte material, mas ele ainda tem a parte espiritual. Então a nossa fé nos faz evoluir, nos faz ter coragem nas horas difíceis, nos dá a força que a gente precisa nas horas difíceis. Não é que os momentos difíceis não aconteçam, eles acontecem, mas a fé nos dá essa força, nos leva para frente. E diz assim: a fé tem apenas caráter religioso? Não. Ela reflete uma confiança que se tem na possibilidade de realizar alguma coisa. Isso que falávamos aí, exemplificando nosso querido Haroldo. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Em que consiste a fé no homem? É um sentimento cujo germe o homem traz depositado no seu íntimo e que lhe compete fazê-lo desabrochar e crescer pela ação da sua vontade. Conclui-se, portanto, que a fé não é privilégio de alguns, mas dom precioso concedido a todos por Deus. Por que a maioria das pessoas interpretam a fé mais pelo lado religioso? Porque essas pessoas, não compreendendo o verdadeiro caráter da missão do Cristo, consideram-no apenas como um chefe religioso, capaz de operar milagres através da fé, e acreditam ser este o único objetivo da fé na vida do homem. Quando o homem conhecer melhor as verdades eternas e melhor souber aproveitar os conhecimentos que a ciência propicia, descobrirá o poder que a fé lhe faculta e que tem nas mãos. Todos nós a possuímos. Como podemos interpretar os milagres? Os milagres não são mais do que a ocorrência de fenômenos naturais que se operam mediante a vontade de quem quer que seja, desde que imbuído de uma fé ardente, sincera e verdadeira. É dessa forma que o homem pode, assim como Jesus e os discípulos fizeram, realizar grandes benefícios para a humanidade. E de que forma podemos melhor compreender a essência desses fenômenos a que chamamos de milagres? Através do estudo das leis que hoje encontramos mais claramente definidas à nossa disposição, como, por exemplo, o magnetismo associado ao estudo do espiritismo, que nos propicia uma melhor interpretação e compreensão das leis divinas. O estudo hoje nos faculta ver que o que existe de extraordinário na ocorrência dos chamados milagres é a manifestação da vontade aliada à fé. Aquilo que falamos, pedindo de coração puro, não vamos prejudicar ninguém, não vamos lesar nenhum irmão. Muito importante, pedir aquilo que sabemos que não estamos exagerando, está dentro de conformidade com o nosso padrão, não só o padrão de vida, mas o padrão vibratório também, porque não adianta fazermos uma fé ardente e logo ali sairmos maltratando alguém, sairmos pensando, será que eu vou conseguir? Isso não cabe quando queremos ardentemente uma coisa, não cabe. Nós não podemos ter essa dúvida, será que eu vou conseguir? Não, eu vou conseguir. Fato.
Deus está comigo, Jesus está comigo e eu vou conseguir. Isso vale para todos nós. Até o presente, a fé só foi compreendida em seu aspecto religioso. Aqui já lemos, não? Não. Até o presente, a fé só foi compreendida em seu aspecto religioso porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa. Lemos sim, irmãos, eu estou bem hoje, atrapalhadinha aqui. A fé é humana ou divina conforme o homem aplique suas faculdades às suas necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. Olha que importante essa expressão. A fé é humana ou divina conforme o homem aplique suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, realiza-o, se tem fé, porque sente que pode e deve conseguir. E essa certeza dá a ele uma força imensa. O homem de bem que, acreditando em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, busca na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e com isso também realiza milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com fé não há más tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. É através da fé que ele cura e produz esses estranhos fenômenos que no passado eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados realmente estivessem persuadidos da força que tem em si e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o momento chamou-se de prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento de faculdades humanas. Nos disse isso um espírito protetor em Paris, 1863. Aqui nós podemos relembrar, queridos irmãos, lembrar da água fluidificada. Quando oramos com fé, pedindo, e temos a água ali. Oramos por um enfermo, por nós mesmos, e a água fluidifica. Isso é simples, só para colocar um exemplo bem real. Essa água é muito abençoada. E aí vamos beber com fé. Já que oramos com fé, que pedimos com fé, vamos bebê-la com fé. Por isso que sempre aconselhamos que no momento do Evangelho, onde recebemos esses benfeitores amigos, onde Jesus está conosco, que coloquemos as nossas águas, que levemos o nosso pensamento nesse momento. E com certeza as bênçãos chegarão para nós. Chegamos ao fim de mais um Evangelho no Lar. Lembrando que temos sempre atendimento fraterno pelo Messenger. Temos as irradiações diárias pelo WhatsApp, quem quiser deixar o WhatsApp. E temos no nosso canal também, Helenita Passos. Então, uma vez mais, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo ao Mestre Jesus esse momento de harmonia, de alegria, por saber que estamos amparados, que estamos recebendo as bênçãos direcionadas para cada um de nós e também para todos aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente. Que chegue a cada um conforme a necessidade ou merecimento. Abençoa-nos, Mestre Jesus, dá-nos sabedoria para enfrentar as dificuldades, os problemas que surgirem, as vicissitudes,
que possamos enfrentar a tudo com fé e esperança em dias melhores, porque sabemos que o amparo se fará na medida da nossa fé, da nossa certeza de que estamos bem protegidos, blindados com teu amor, Mestre amado. Acompanha-nos, guia nossos passos em mais uma semana. Por tudo te agradecemos. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Um beijo. Até o próximo domingo. Boa noite, Joyce. Não tinha te visto. Cristiana, Luana. Boa noite. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Que assim seja.